pessoal, vamos então para a nossa aula do curso de alimentos. Bom, a primeira parte eu vou falar dos alimentos no geral, né? Depois eu passo para as execuções de alimentos ou cumprimento de sentença, que é uma forma de cobrança da pensão alimentícia. Depois entro na parte de revisional de pensão alimentícia e também exoneração dos alimentos, finalizando por aí, tá? Eu vou mostrar passo a passo dessas matérias todas que versam sobre pensão alimentícia e também vou mostrando de forma rápida, né, a minha apostila que vai ficar à venda e está o link abaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, certo? Pessoal, então vamos lá, iniciando pela questão dos alimentos, que começa lá no artigo 1694 do Código Civil e seguintes do Código Civil, tá? Eu gosto sempre de iniciar pela parte da solidariedade passiva. Veja que a ação de alimentos, ela segue pelo rito especial, que é a Lei 5.478/68 também, tá? Mas o direito material consiste lá no artigo 1694 e seguintes do Código Civil. Bom, primeiramente deixa eu falar da questão da solidariedade passiva. A solidariedade passiva nos alimentos, essa é uma dica importantíssima que pouca gente sabe, poucos colegas entendem esta parte, tá? E aqui vou passar essa dica importante para vocês, tá? Solidariedade passiva. A solidariedade passiva nos alimentos, ou seja, há vários devedores solidários nos alimentos, pode ocorrer isto ou não, tá? O que significa solidariedade passiva? Significa que se eu sou credor de 3 devedores solidários, eu posso cobrar a totalidade de um só. E esse um vai arcar com a totalidade e ele que entra com uma ação de regresso contra os demais. Certo? Nos alimentos existe isso. Oh, professor, mas é só o pai que deve, né? Só a mãe que deve, hoje também a mãe, né? Não, nós temos os avós. E os avós paternos, os avós maternos, são 4 lá em cima. Né? Se tiver multiparentalidade, 6. Né? Então, há ou não solidariedade passiva? Bom, se nós analisarmos o artigo 1698 do Código Civil, 1698, não há solidariedade passiva nos alimentos. Porque no próprio artigo 1698 diz assim, que o mais próximo exclui o mais remoto, lógico, primeiro contra o pai ou com a mãe, e depois sim, se esgotar, né, a possibilidade de receber desses 2 primeiros, vai sim para os avós paternos e os avós maternos. E lá diz o seguinte, intentada ação contra um, esse um poderá chamar os demais a integrar a lide, e diz ainda que é proporcional o artigo 1698. Os alimentos são proporcionais. Se os alimentos são proporcionais, significa que não são solidários. Então é dividido na proporção dos respectivos recursos de cada um. Recursos financeiros, de rendimento. E intentado somente contra um, para ainda ratificar, né, que não há solidariedade passiva no artigo 198 do Código Civil, ele menciona que se entrar contra um, esse um poderá entrar contra os demais para entregar a lide, a mesma lide, não de regresso. Tá? E o 698, inteligência aí do artigo 1698 do Código Civil. Então não há solidariedade passiva nos alimentos do artigo 1698 do Código Civil. Tanto é verdade que, se eu entrar, eu lembro uma vez, apareceu nos noticiários, né? O seguinte, foi do STJ, um julgado inclusive, que o tiro saiu pela culatra, né? Ou seja, a mãe representando a filha entrou com uma ação de execução de alimentos contra o pai, e o pai não pagou, foi preso e não pagou ainda, ou seja, esgotou os meios de recebimento. Aí ela entrou com uma ação contra os avós paternos de ação de alimentos, não execução de alimentos, contra os avós paternos. E os avós paternos pegaram o artigo 1698 e falaram assim, tudo bem, mas os avós
paternos também respondem, chama aqui os avós maternos pelo artigo 198, né? Em tentar ação contra um, chama os demais a entregar a lide. Foi o que fizeram. E foram todos condenados. Por isso que o título saiu do noticiário, o tiro saiu pela culatra. Né? Muito interessante, muita gente não sabe disso também, de fazer esse pedido. Tá? Agora, há uma possibilidade de não ocorrer essa situação de a mãe representando a filha entrar com uma ação contra os avós paternos, no entanto, informar que já está arcando com X quantidade de forma proporcional. Por exemplo, a criança gasta R$2.000, ela vai falar que já está arcando com R$1.000 e só está pedindo os outros R$1.000, que é por parte dos avós paternos. Tá? Então é importante explicar tudo isso para que não dê essa situação de chamar a integrar a lide nos mesmos autos. Isso nós temos que tomar cuidado com isto. Tá? Bom, então não há solidariedade passiva. No entanto, a Lei 10.741/03, Lei 10.741/2003, que lei é essa, hein? Lei 10.741/2003, Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso. Lá no Estatuto do Idoso, mais especificamente no artigo 12, menciona que os alimentos são solidários. Ué, professor, o Código Civil é de 2002 e o Estatuto do Idoso é de 2003, então a lei posterior revoga a anterior. Foi revogada ou não foi revogada? O Estatuto do Idoso é uma lei especial e pelo artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que é o antigo Lei de Introdução ao Código Civil, menciona que a lei especial prevalece sobre a geral. Portanto, o Estatuto do Idoso está em pleno vigor e o Código Civil também, e não houve aí revogação de nada, porque ali só vale para o idoso, pela Lei 10.741/2003. Então não revogou o Código Civil. Pelo Código Civil continua ainda, né, a questão de que não são solidários, o artigo 198, não são solidários, tá? Não há solidariedade passiva no artigo 198. Mas no artigo 12 da Lei 10.741/03 há solidariedade. Mas há solidariedade somente para quem? Para o idoso. Que a lei é especial para o idoso. Quem é o idoso hoje? Considerado a partir de 60 anos de idade. Né? E 80 é super idoso hoje. 80 anos. Nós temos outra legislação, né, que modificou o Estatuto do Idoso, que aí nós temos o idoso do idoso, ou seja, 80 anos, tem preferência sobre o de 60. Mas a partir de 60 é idoso, portanto, há o benefício da solidariedade passiva. Como, por exemplo, um pai cria 4 filhos e 4 não cria um, né? É aquele ditado. O pai criou 4 filhos, um engenheiro, outro advogado, outro médico e outro jogador de futebol, inclusive da Europa. E hoje o pai idoso, sem emprego e sem possibilidade de trabalhar, doente, não se consegue se sustentar. E os filhos não ajudam. Ele pode entrar com ação. Sim, pode. Contra quem? Contra um só. Ele não precisa entrar contra todos, contra um só. Porque ele é idoso, ele tem o direito ao benefício da solidariedade. Ele entra contra um. E esse um arca com a totalidade. E esse um que arcar com a totalidade entra com ação com os demais. Ou seja, o problema é dele. Então ele vai entrar contra quem? Contra o mais rico, lógico. E quem é o mais rico? O advogado, claro. O advogado. Ô, professor. O advogado, porque ele é advogado do médico, do engenheiro e do jogador de futebol, pô. Tá? Então, entrando com ação contra esse filho advogado, esse filho advogado tem que entrar arcar com a totalidade, por causa da solidariedade passiva, e ele pode entrar com ação contra os demais de regresso. É possível também, lógico, né? Lógico. Certo? Bom, isso muita gente não sabe também, viu? Apesar do Estatuto do Idoso ser lá de 2003, né? Muita gente não sabe. Eu já tive caso concreto, caso concreto, que a outra parte não fez isso, entrou contra todos. E não precisava entrar contra todos, porque ele arrumou encrenca contra todos e precisou citar os 3, né?
que processualmente leva uma desvantagem aí, porque muitas vezes o processo acaba demorando mais, né? Falamos então, deixa eu só mostrar aqui rapidamente a nossa apostila que está à venda aí na descrição abaixo, né, do nosso vídeo, tá? E o link está aí com o valor, com o preço, com tudo, certo? Essa apostila tem aproximadamente 120 páginas, tá? Toda a parte teórica, mais ainda os exemplos que eu dou e ainda as peças, que são as mais importantes, as peças, né? Os modelos de peças. Na verdade, tudo importante, né? Tudo importante. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente, é isso aí, ó, tá? Falei aqui da solidariedade passiva, certo? Ó, explicando toda a parte, ó, tudo isso, certo? Aí nós vamos para as espécies de alimentos, espécies de alimentos. Quais são as espécies de alimentos que nós temos? Primeiro aqui as naturais, ou também chamados necessários, né? Civis, sociais ou congruos. Eu vou falar nessas duas primeiramente, depois eu entro na outra, tá? Então, primeiramente, os alimentos são naturais. Primeira espécie, os naturais, ou também chamados necessários. Bom, o próprio nome está dizendo, naturais ou necessários, são aqueles que servem para sobrevivência do ser humano, tá? Esta não entra ao supérfluo, só entra o necessário, a necessidade para sobrevivência do ser humano, tá? Arroz com feijão, né? Claro, não só arroz com feijão, mas alguma coisa além, mas não sempre, né? Não é um caviar, não é uma picanha. Picanha pode no final de semana, né? Mas não sempre. Churrascaria, restaurante. Não, isto não é necessário. Isto não é necessário. Os necessários é aquele do dia a dia. Que as pessoas de nível, vamos dizer assim, médio, né? Costuma fazer no seu dia a dia, né? A classe média, por exemplo, ela não necessita de ir no restaurante todos os dias, né? Isso que eu estou dizendo para quem estão na pensão alimentícia, não estou dizendo aquele que trabalha e às vezes almoça no restaurante perto do seu trabalho, tá? Não estou dizendo isso, porque está trabalhando e não precisa de alimentos. Aquela pessoa que está precisando de alimentos, vai ao restaurante todo dia, né? Não seria viagens sempre. É claro que eu entendo que é necessário ou naturais, também pode ocorrer uma viagem por ano, né? Mas não uma viagem por mês. Isso não é necessário nem naturais, tá? Só que eles servem para a sobrevivência do ser humano e, infelizmente, não é uma ação de bons ganhos para o advogado, né? Muitas vezes nós fazemos esses processos, essas ações, por questão de justiça mesmo, né? Porque às vezes aqueles alimentos baixos, de R$500, R$1.000, ainda estou dizendo que R$500 é um valor razoável, né, para o nosso país, porque eu já vi na assistência judiciária alimentos de R$80, R$100 e ainda o pai não paga, tá? Então aí, lógico, depende de assistência judiciária, né, não do advogado que é particular pago, mas é difícil mesmo assim de fazer uma cobrança, né? Por exemplo, R$1.000 que você está pleiteando de alimentos, porque ela precisa dos R$1.000. Como que você vai cobrar esses alimentos? Como você vai cobrar os honorários desse valor? Difícil. Claro que tem que cobrar, porque é seu alimento também, né? É o honorário do advogado, é o salário do advogado, é o sustento do advogado. Tem que cobrar. Mas como que faz? É difícil, eu sei que é difícil, tá? Então eu falo que tem que cobrar o mínimo da tabela pelo menos, e você pode parcelar, tá? Você pode parcelar. Claro que você chegando num nível de advocacia, você não vai ter mais esse tipo de ação, ações somente de alimentos sociais ou congros, não os necessários ou naturais. Mas não é a maioria é necessários ou naturais, tá? Então até eu entendo, hein, até uns 4.000 é necessários ou naturais. Por exemplo, uma classe média, né, que tem um filho estudando, né, só de escola custa R$1.000. Isso que eu estou dizendo que não é uma escola de luxo, uma escola classe A, uma escola normal, R$1.000, pelo menos. Um convênio médico,
R$ 500 pelo menos, mas não é aquele nível AA, né? R$ 500, no mínimo, para criança, estou dizendo, hein? Tá? Vestuário, alimentação, aí pode englobar também aluguel, luz, água, telefone, TV a cabo, internet, lógico de forma proporcional, né, de quantos vivem na casa, mas aí pode chegar uns 4 mil facilmente, tá? Nos necessários. Esses são os necessários, ou também chamados naturais. O outro são civis, sociais ou côngrus. Esses são os melhores alimentos. Esses são o que os advogados adoram. Claro, estes daqui não é para a necessidade do ser humano, de sobrevivência do ser humano, mas sim de manter o status social, o nível social. E são aqueles alimentos altos, 50 mil, 100 mil, 200 mil de pensão alimentícia, tá? São alimentos altos. Tá? Bom, então nós temos esses alimentos que são chamados civis, sociais ou côngrus, né? Que aí tem que demonstrar que a pessoa, tem que comprovar que a pessoa vivia realmente nesse nível, ou seja, viajava todo mês para fora do país, né? Vestia as roupas boas, de marcas, com um valor razoável. A escola, por exemplo, da criança é aquela escola de R$ 5.000 por mês, né? Ou até mais. Tinha motorista, tinha babá, tinha muitas vezes o filho, né, faz cursos extracurriculares, um esporte também, tá? E aí vai computando tudo, né? Aí pode chegar a 20, 30, 50, 100 mil reais, tá? Já tiveram alguns famosos, aí, um dos mais famosos alimentos sociais, civis ou côngrus, né? Eu posso até falar alguns nomes, porque saiu na revista Veja, né? E ficou disponível para todos. O do Flávio Maluf, que pagava 207 mil de pensão alimentícia para a ex-mulher e seus 3 filhos. Depois ele conseguiu reduzir para 100 mil, né? Por mês. Do Balgart, aquele que é o dono do Center Norte, da empresa Vedacity, a mulher pediu 400 mil, ex-mulher pediu 400 mil por mês, tá? Alimentos bons, porque para manter o nível social e status social são para pessoas ricas, né? Ricas para cima, não é classe média aqui, nem classe média alta, é rico para cima, tá? Esses são bons clientes porque é mais fácil cobrar os honorários, né? Por exemplo, uma pensão alimentícia de 200 mil por mês, o advogado consegue facilmente cobrar, porque ele consegue viver com 180, por exemplo. Então o advogado cobra lá 4 parcelas de 20 mil reais, dá 80 mil de honorários, né? Mas a pensão é de 200 mil, então a pessoa dá para fazer um sacrifício, ao invés de receber 200, ele receber 180 e pagar 20 para o advogado em 4 meses, pelo menos, tá? Olha que bacana, né? Fica bom para as duas partes, tanto para as partes, né, advogado e cliente, né? Certo? Esses são sociais, civis ou côngrus, deixa eu aqui mostrar para vocês, tá? Eu dou exemplos aqui, ó. Outros são os legais, alimentos legais, voluntários, vou falar também esses dois aqui, voluntários e os legais. Os alimentos legais são aqueles que definem quem tem legitimidade para a corporação, né? Legitimidade ativa, e para quem vai receber a ação, legitimidade passiva, tá? Esse está no artigo 1697 do Código Civil. Lá no artigo 1697, diz lá, primeiramente, né, na linha reta, o filho pode pedir para o pai pode pedir para o filho, de forma recíproca, artigo 1696. E o neto pode pedir para o avô também, mas o avô não poderia pedir para o neto. Não é nesta oportunidade que eu vou contar esta tese. Não dá para falar agora, porque é muito tempo, né? Mas os cursos de pós-graduação que eu leciono, nos outros cursos online específicos para alimentos, né? Não só de apostila, mas os cursos online, eu menciono normalmente também, tá? Mas é importante
mostrar que existe tese, né? O neto pode ir para o avô, mas o avô não poderia pedir para o neto. Algumas situações práticas são injustas e eu acho que você tem que brigar contra a injustiça, né? E você pode criar teses e não é temerária, tá? Não é temerária. Bom, o que mais? Na linha colateral, só vai até os irmãos, segundo grau colateral. O seu irmão pode pedir alimentos para você? Pode, por isso que trate bem seu irmão. Tá? Perdeu o emprego, já arruma logo outro para ele. Tá? Tio e sobrinho, terceiro grau colateral, não vai mais. Tio, sobrinho, primos, não vai mais. Tá? Lá no artigo 1697 só está até o segundo grau colateral, que são os irmãos. Depois nós temos os cônjuges, ex-cônjuges, conviventes e ex-conviventes, tanto na união estável como também na união homoafetiva, tá? Possível também. E o próximo seriam os voluntários, que eu mencionei para vocês, os voluntários. Os voluntários são aqueles que o devedor oferta espontaneamente os alimentos. Por exemplo, o cliente chega no seu escritório e fala assim: doutor, pelo amor de Deus, já estou separado da minha ex-mulher, estou tão preocupado, estou separado da minha ex-mulher já fazem 3 meses. Estou tão preocupado. Falei, mas por quê? Porque eu já estou separado há 3 meses, de fato, e ela não pediu nada. Eu quero que o senhor entre com uma ação de oferta de alimentos e peça liminar, que eu quero depositar logo. Então, vou lá para assim, isso não existe, professor. Existe. Ele entra, ele antecipa, ele oferta antecipando, porque ele está preocupado que ela vai pedir muito. Então, ele só oferta realmente o que ele pode pagar. E a gente sabe que na prática, se ela vai lá e pede muito, o juiz dá. Isso para reverter é complicado. É possível, lógico, reverter, mas já é mais um trabalho. E às vezes não consegue reverter. E fica isso perdurando durante o processo todo, que demora 2, 3 anos, às vezes, para resolver e para julgar. Tá? Então, muitas vezes, oferta. Certo? Então, aqui, ó, os legais e os voluntários. O outro que nós temos são os indenizatórios e os gravídicos, ó. Os alimentos indenizatórios e os alimentos gravídicos. Os alimentos indenizatórios são aqueles alimentos que decorrem de um ato ilícito, ou seja, responsabilidade civil. Por exemplo, você atropelou uma pessoa de 30 anos de idade e você foi o culpado no atropelamento e ainda, infelizmente, ele morreu, esta vítima. E ainda, para piorar, esta vítima com 30 anos de idade tinha um filho de 2 anos de idade que ele sustentava. Pronto. Além de você poder ter contra você uma ação de danos morais e materiais, uma ação também de alimentos indenizatórios. Por quê? Porque ele sustentava um filho de 2 anos. E quanto que essa criança de 2 anos precisava? De 2 mil por mês, é que o pai gastava. Então, muito provavelmente você vai ser condenado 2 mil reais por mês até que ele completasse 24 anos, se ele estiver cursando uma faculdade. Normalmente é assim a jurisprudência, tá? Então, 2 anos de idade menos 24 vai dar 22 anos, vezes 2 mil reais. Essa é a condenação dos alimentos indenizatórios. Tá? Então, isso, infelizmente, pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Tá? Então, a gente precisa ter cuidado, lógico, e seguro, né? Um seguro que possa cobrir essa situação, né? Porque não estou dizendo que foi doloso, né? Mas foi culposo, e o culposo ele é indenizável. Tá? Então, é outra espécie de alimentos que nós temos. Só que esses alimentos indenizatórios não incorrem em prisão, tá? Se realmente o devedor não tiver como pagar, não tiver bens para satisfazer o débito, ele não vai preso por causa disso. Tá? Agora, nos alimentos legais, nos alimentos sociais, civis, ou congros, os naturais, os gravídicos, os voluntários,
esses, prisão, tá? Que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é na execução, tá? Execução. Bom, vamos lá para os alimentos gravídicos, ó. Alimentos gravídicos. Os alimentos gravídicos estão lá no artigo não, desculpa. Na Lei 11.804/08, né? E consiste em alimentos para mulher grávida, por isso que é alimentos gravídicos. O nome é feio, mas é assim que é denominado mesmo, alimentos gravídicos. Gravídicos. É aquela que a mulher é o polo ativo e o polo passivo é o futuro pai. Veja que o legislador fala futuro pai, não fala suposto pai. Porque parte dos pressupostos que a mulher está falando a verdade. Nem sempre a mulher fala a verdade, mas parte do pressuposto para que não iniba a mulher de entrar com uma ação de alimentos gravídicos. Uma ação muito difícil de ser concedida liminar, mas não impossível, tá? Mas importante sempre requerer liminar, lógico, senão às vezes cai por terra a situação, tá? Mas é uma ação importantíssima. Por quê? No artigo 2º, primeiramente, né, as partes que eu falei, as partes dos alimentos gravídicos é a mulher grávida. Portanto, ela tem que comprovar que está grávida, com laudo médico, com ultrassom, tá? E o réu, o futuro pai, né? Entre aspas, suposto, mas é o futuro pai, que o legislador denominou, que parte do pressuposto que a mulher sabe quem é o pai e está indicando ele. Segunda situação, tem que ser requerer liminar. E para requerer liminar, basta ter indícios de que houve uma relação amorosa entre os dois. Lógico, para que ocorra uma gravidez, tem que ter uma relação amorosa. Lógico, estou dizendo uma ação de alimentos gravídicos. Não estou falando de inseminação artificial, porque aí é lógico, né? Aí você vai comprovar por laudos, por atestados médicos que houve aí realmente um acordo para fazer inseminação artificial. Não, estou dizendo uma questão natural mesmo. Tá? Então tem que ter esses indícios. Indícios, não está dizendo verossimilhança e prova inequívoca. Indícios. E o juiz pode considerar liminar. Né? O que consiste os alimentos gravídicos? Consultas médicas, internações, inclusive o parto, exames médicos, medicamentos, alimentação, vestuário, lógico, para a mulher que muda o vestuário porque está grávida, né? Acaba usando roupas de grávida, né? E também o enxoval da criança entra também, né? E ainda está dizendo no artigo 2º que é mais do que o juiz ou o médico entender necessário. Esse é o perigo, né? Mais do que o juiz ou o médico entender necessário, ou seja, tudo, né? Tudo. Pode acontecer? Pode sim. E o mais interessante é que nos alimentos gravídicos, quando começa a fluir os alimentos, o valor da pensão alimentícia dos alimentos gravídicos, aqui é diferente, não é da citação, é da concepção, está no próprio artigo 2º, da concepção. Olha só, vou contar um caso rapidamente. Minha cliente estava grávida, ela me procurou no 7º mês, já estava indo para o 8º. E ela falou assim, doutor, acho que eu vou esperar nascer, porque ele me enrolou, né? Falei que era dele, não quis assumir, tal. Falou que eu falando que ia, tal. Já tenho várias conversas, inclusive consegui eliminar pelas conversas que ela tinha. Não era WhatsApp naquela época, mas hoje facilmente comprovado por WhatsApp, por e-mails, Messenger. Mas nós, era um outro, acho que Skype foi, que eles conversavam. E a gente juntou as conversas, né? E ele assumindo a paternidade nas conversas, portanto o juiz preferiu eliminar naquele momento por causa disso. E ela falando, deixa pra lá, que acho que eu vou esperar nascer. Falei, mas se esperar nascer, nós vamos ter que entrar com uma ação, se ele não reconhecer de forma espontânea, de investigação de paternidade acumulada com alimentos. E você já perdeu toda essa parte dos alimentos gravídicos. Perdeu. Esses 8 meses de gravidez, 9 meses de gravidez, você perdeu. Se nós entrarmos com uma ação de alimentos gravídicos agora, ele retroage a data da concepção.
O juiz concedendo a liminar, ele já está devendo desde a concepção. Ah, é? Aí nós entramos. E ainda o juiz deferiu a liminar. E colocou que é a partir da citação. Falei, meu Deus, não é a partir da citação. Artigo 2º, em letras garrafais, Arial 58, escrevi. E deferiu. Realmente, retratou-se. Naquela época eu entrei com agravo retido. Hoje não existe mais agravo retido. Seria um pedido de reconsideração. Mas o juiz entendeu. Porque está acostumado, né, que é da citação, mas é uma lei, naquela época, praticamente nova, naquela época. Hoje não, né? E ele realmente, ela se retratou, essa juíza, e falou que realmente é da concepção. Ele já estava devendo o valor desde a concepção da liminar deferida. Isso é importantíssimo para não perder. Então você tem que avisar o cliente por causa disso, né? Que às vezes ele deixa para lá, mas vai deixar para lá 8, 9 meses de alimentos. Que na verdade é um valor que ela gastou, né? Porque foi ao médico, pagou convênio médico, vestuário, fez enxoval, reformou a casa, reformou o quarto para recepcionar esta criança. Tá? Bom, outra situação, os alimentos gravídicos, que é importante. Artigo 6º, parágrafo único, acho que é o mais importante, da Lei 11.804/2008. Nascida a criança com vida, os alimentos gravídicos convertem-se em alimentos automaticamente. Nascida a criança com vida, os alimentos gravídicos convertem-se em alimentos automaticamente. Inclusive tem enunciado dos juízes das varas de família do Estado de São Paulo, mencionando que não precisa nada a mais, não precisaria nem fazer requerimento, bastaria mostrar que houve o nascimento com vida da criança, portanto, já o juiz converteria em alimentos. Aí eu lembro num livro da professora Maria Berenice, que ela falava o seguinte: se é de forma automática, significa que se o réu não contestar a paternidade, ele só contestou os alimentos gravídicos, não contestou a paternidade, presume-se ele ser o pai. Então aqui também é uma presunção da paternidade, portanto eu já poderia pedir, né, a juntada dessa certidão de nascimento e requerer ao juiz que faça a devida retificação da certidão de nascimento para constar o nome do réu como pai, porque ele não contestou a paternidade. Olha que bacana e importante isso, né? Isso está no artigo 2º da Lei 11.804/2008. Lógico, eu falo como faz a contestação, tudo, mas aqui também não dá, né? O Parque Geral Zona. E para a apostila que eu estou ofertando para vocês, né? Pelo um preço bem tranquilo, que está abaixo na descrição desse vídeo aí, tá? Mas um curso maior tem que ser, né? Um curso de pós-graduação, por exemplo, um curso de extensão de 60, 70 horas, né? Aí sim você consegue ter várias situações que eu mostro, explico e dou exemplo aí, certo? Bom, entenderam aí? Importante, portanto, o artigo 6º, parágrafo único, hein, da Lei 11.804/2008, tá? 2008. Mas e se a mulher, né, mãe, ela indicou equivocadamente, pode sofrer uma ação de danos morais e materiais? É possível, mas não pela lei, porque a lei previa. Mas quando ela foi sancionada, ela foi vetada, esse artigo que falava que a mulher que de forma equivocada indicar o futuro pai, né, que não seja, responderia por uma ação de danos morais e materiais. Mas foi vetado esse artigo, tá? Então, praticamente obstruiu uma indenização, mas é possível, pelo Código Civil é possível, tá? Na matéria de indenização. Certo? Então aqui são os gravídicos. Mais uma coisa importante, os alimentos gravídicos, aqui na apostila, falo tudo, coloco os artigos, explico toda a parte direitinho, artigo 6º, tá? Olha aqui. Tá? Aí eu falo o procedimento, que o procedimento dos alimentos gravídicos é diferente, né? Mostro o procedimento aqui, todo o procedimento, e o modelo de petição de alimentos gravídicos, tá aqui também para vocês, olha que bacana, tá? O modelo de alimentos gravídicos, um bom modelo aqui também para vocês, certo? Bom,
Inclusive com doutrina, com tese, com tudo direitinho, viu? Ó, tá? Bem bacana aí para vocês. E também aqui aproveitei e coloquei um modelo de contestação de alimentos gravídicos, tá? Que é aquela parte que eu falei para vocês, que é possível contestar, sim, também os alimentos gravídicos e pode contestar daquela forma que eu mencionei também ali, tá? Só que eu não consegui fazer a explicação aí no vídeo, tá? Bom, então mais uma aqui, mais uma peça, um modelo. Vamos para outra matéria, que são os... Ó, grande a peça, hein, também, tá? Quanto à classificação dos alimentos. Então, eu terminei as espécies de alimentos e aí nós vamos para a classificação dos alimentos. Tá? Terminei, então, a peça aí dos alimentos e vamos para... terminei a parte das espécies de alimentos, né? E vamos para a classificação dos alimentos, inclusive com os modelos, tá? Então, lembrando que na descrição abaixo do vídeo, nós temos aí o link que você consegue comprar esta apostila aí de quase 120 páginas, tem 120 páginas ou mais, deixa eu até olhar aqui, que eu não me recordo agora, é quase 120, 118, né? Essa minha aqui que eu estou mostrando tem 108, mas na outra lá está 118 por causa do logo que eu tenho, tá? Isso aí mesmo. Bom, então, classificação dos alimentos. Nós temos os alimentos definitivos, provisórios e provisionais. Alimentos definitivos são aqueles que são fixados em uma sentença ou numa homologação de acordo, ou seja, tornou-se definitivo. É lógico, é óbvio que os alimentos não faz coisa julgada material, só formal. Então eu posso modificar sim, tanto é verdade que eu vou mostrar as ações de revisão e exoneração de alimentos, tá? Mas esses são os definitivos. E os provisionais? Os provisionais são aqueles que são arbitrados em sede de liminar, numa ação de alimentos que corre pela Lei 5.478/68. Ou seja, o juiz vai conceder esta liminar, com certeza, você comprovando que existe um vínculo para os alimentos, conforme o artigo 1697. Se houver esse vínculo, ele vai definir os alimentos provisionais, com certeza, os alimentos provisórios, com certeza, pela Lei 5.478. No entanto, o valor eu não sei se vai fixar o que você está pleiteando, né? Aí realmente não dá para saber. Mas é importante que você tente fazer o máximo de provas que realmente são os gastos daquele alimentando, né? E comprovando, né, com os recibos, com nota fiscal, tudo, que realmente já havia, desde o casamento, desde que o pai estava junto, né, já havia esta despesa ou estas despesas, tá? Bom, vamos lá então, mostrando a outra parte. Os provisionais, bem parecidos com os provisórios. Os alimentos provisionais são aqueles que são fixados em sede de cautelar, numa cautelar, ou seja, numa ação de investigação de paternidade, você pode pedir os alimentos provisionais, tá? Por quê? Porque também segue tutela antecipada. É bem parecido com os provisórios, só que provisórios é dado pela Lei 5.478/68, tá? E os provisionais, aquelas que não estão na Lei 5.478/68, mas o efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. É que antigamente existia uma cautelar. Você entrava numa cautelar de provisionais, né? E depois entrava com a principal, com a ação principal. Hoje já não existe isso, a cautelar pode ser feita na própria peça, né, inicial, cautelar, tutela cautelar, tá? Vamos lá, outra parte aqui rapidamente, deixa eu mostrar isto. Aí, provisórios e os provisionais, estou explicando direitinho aqui, tá? As características dos alimentos que nós temos aqui, primeiro, os alimentos são personalíssimos, né? Ou seja, os alimentos tanto para pleitear como para receber, tanto para pleitear como para pagar, né? Pleitear, na verdade, que você está querendo receber. Então, quanto para receber como para pagar é personalismo. Aquele que recebe é chamado de alimentando,
E é o credor, aquele que é chamado para pagar, é chamado de alimentante e é o devedor. Tá? Então, é intransferível, pessoal e intransferível. Por ser pessoal intransferível, personalíssimo, tá? Os alimentos são, desculpa, vou passar para outra aqui, depois eu já falo desses transmissíveis aqui, tá? São incessíveis, ou seja, os alimentos são incessíveis porque eu não posso ceder meu crédito alimentar para terceira pessoa. Se eu ceder meu crédito alimentar para terceira pessoa, significa que eu não estou precisando, se eu estou cedendo, tá? Portanto, incessíveis. O que mais? Impenhoráveis. Por que impenhoráveis? Porque é um valor para a sobrevivência, tá? Em razão do seu caráter de subsistência, daqui também, tá? Irrestituíveis ou irrepetíveis, ou seja, os alimentos uma vez pagos não volta mais, são irrestituíveis e irrepetíveis, mesmo que você pagou de forma indevida, não volta mais, porque você fez um ato beneficente, né? Ou seja, sustentou uma pessoa, ó, que legal, né? Ela podia ter morrido, e hoje você acabou sustentando. Irrenunciáveis. Eu não posso renunciar aos alimentos, salvo se for ex-cônjuges, num processo de divórcio ou na dissolução da união estável. Aí é possível. Nós temos um enunciado que é dos juízes das varas de família do interior paulista em 2006, falando que só não pode ocorrer a renúncia quando não há um desvínculo. Por exemplo, pai com filho, não há um desvínculo. Não existe esse filho, não existe esse pai. Então não há possibilidade de renúncia. Entre ex-cônjuges é possível, desde que haja o divórcio, que houve o desvínculo da origem dos alimentos. Né? Divorciou e extinguiu o casamento, que tinha originado aos alimentos. União estável, originou os alimentos. Houve a dissolução. Portanto, eu posso renunciar, porque não há mais esse vínculo. Agora, na separação, entende-se que ainda existe o vínculo matrimonial. Portanto, não seria possível a renúncia, mas sim desistência, que são diferentes, palavras distintas. Renúncia para sempre, desistência por hora. Então, cuidado com os termos quando se coloca. Renunciam as partes reciprocamente. Acabou. Muito difícil conseguir novamente os alimentos. Desistência por hora. Hoje não estou precisando, mas amanhã eu posso pleitear. Tá? Então, toma cuidado com essa situação. Irrenunciáveis que eu mostrei. Incompensáveis, e daqui a pouco eu já falo do outro lá, tá? Do transmissíveis. Incompensáveis, né? Ou seja, como os alimentos é para a sobrevivência, a regra para a sobrevivência, eu não posso requerer compensação, tá? Houve um pagamento maior na outra, agora vou compensar. Não, é irrestituível e incompensável, tá? Então, a regra é essa. Todos os atos de mera liberalidade são incompensáveis. Por exemplo, o pai que comprou um presente para a criança e deu para o seu filho. E ele guardou a nota fiscal. E aí, na hora de depositar o valor da pensão alimentícia, ele desconta essa nota fiscal. Não pode, porque incompensáveis. Porque aquilo que ele deu de presente é um ato de mera liberalidade. Ele quis dar. Tá? Ele foi almoçar no restaurante, ele foi para Disney com o filho. Ele não pode agora descontar na pensão. Isto é incompensável, porque foi um ato de mera liberalidade. Tá? Imprescritíveis. Os alimentos são imprescritíveis. Não prescreve a qualquer momento. Eu posso pleitear a hora que eu quiser. Pleitear alimentos. O que prescreve é a cobrança, tem que tomar cuidado. Lá no artigo 206, parágrafo 2º do Código Civil, diz a cobrança, ou seja, a execução de pensão alimentícia que prescreve em 2 anos atualmente, tá? Mas eu vou explicar direitinho aí, porque existe uma situação que eu sempre dou um exemplo, né, para vocês. Estou dando bastante exemplo, hein, e dica aí num vídeo gratuito aí praticamente aí para vocês. Mas toda a explicação está aqui, tá, direitinho. Por exemplo, eu vou fazer a cobrança, por exemplo, um filho com 10 anos de idade, o pai nunca pleiteou alimentos, o pai nunca pagou alimentos e nunca foi pleiteado alimentos. Ele pode entrar com uma ação de alimentos agora? Pode. Só que é daqui para frente, a partir da situação que ele está devendo. Tá? Para trás não tem como mais. Agora, vamos supor que foi fixado alimentos. Foi fixado alimentos com 10 anos de idade de R$1.000 por mês. Hoje,
essa criança é um adolescente, tem 17 anos de idade, e o pai nunca pagou, já fixado com 10 anos, R$1.000. Ele nunca pagou, hoje tem 17 anos de idade. Eu posso cobrar? Posso. Quanto? Lá no artigo 206, parágrafo 2º, diz que prescreve em 2 anos. Então, em tese, só poderia cobrar os últimos 2 anos. No entanto, o artigo 197, inciso 2 do Código Civil, ele suspende. Ou seja, não corre prescrição, não é nem suspende, não corre prescrição entre descendente e ascendente quando estiver sob poder familiar. Pai, filho é ascendente e descendente, está sob poder familiar. E o poder familiar vai até os 18 anos de idade. Se vai até os 18 anos de idade, não correu prescrição. Portanto, eu posso cobrar os 7 anos. Mas quanta gente só entra contra os últimos 2? Não, podem entrar contra todos os 7 anos. Claro que não vai poder pedir prisão só as últimas 3, a partir da propositura da ação, mas que for vencendo o processo. O restante é sob pena de penhora, nós vamos ver daqui a pouquinho aí, tá? Então, essa explicação direitinho toda aqui, ó, tá? Ó, rapidamente ali, que ficou faltando, que é transmissível. Os alimentos são transmissíveis, tá? Artigo 1700 do Código Civil. Ou seja, significa que o débito alimentar transmite-se aos seus sucessores atualmente no Código Civil de 2002, antigamente era intransmissíveis, hoje é transmissível. No entanto, a maioria entende que até o limite do espólio, né, do valor dos bens do espólio, lógico. Não poderia ultrapassar aí no valor particular dos herdeiros, não, do espólio. Ou seja, do que os herdeiros receberiam, tem que pagar primeiro isso aqui, tá? No entanto, em São Paulo tem um enunciado, entendendo aqui, ó, enunciado número 1, até vou mostrar para vocês. Ó. A transmissibilidade da obrigação alimentar, artigo 1700, pressupõe seu prévio estabelecimento por acordo ou sentença judicial, antes da morte do devedor. Então, todas as petições que eu entro já agora, na inicial, eu já peço que conste a transmissibilidade na sentença, conforme o enunciado número 1 dos juízes de São Paulo. Tá? Mas eu não sou de São Paulo. É bom colocar, para constar, porque como um tribunal está decidindo dessa forma, os outros também podem, tá? Então, é bom colocar, o que é demais não prejudica, tá? E num acordo também, se eu sou credor num acordo, eu quero que conste a transmissibilidade, que os dois já estão cientes da transmissibilidade, senão depois fica difícil para executar, se ele morrer o devedor, tá? Entenderam? Essas são as características dos alimentos. Então, nós terminamos aqui as características. Vamos, então, para a cessação dos alimentos. A cessação ocorre pelo casamento, união estável ou união homoafetiva, e concubinato também, tá? Está no artigo 1708 do Código Civil, não consigo dar maiores detalhes, mas ex-mulher que casou novamente e está tendo alimentos, ela perde os alimentos, tá? Mais ou menos nesse sentido. Atos de indignidade, importantíssimo, essa parte está no artigo 1708, parágrafo único. Eu entendo que uma traição é considerado um ato de indignidade e eu poderia pedir ou contestar uma ação de alimentos ou entrar com reconvenção numa ação de alimentos, exoneração, por ato de indignidade, que a ex-mulher não teria porque ela quem traiu, né? E aí seria indigna, portanto não receberia os alimentos. Possível também, tá? Isso é bem importante, bem bacana essa parte aqui. Ó, eu explico direitinho, ó, faço esses questionamentos, é bem legal. E o procedimento, né? O procedimento dos alimentos vai pela Lei 5.478/68, como eu já falei para vocês. É claro que você precisa observar que às vezes o juiz ele modifica. Tem muitos juízes aplicando o Código de Processo Civil, porque ele marca uma audiência de mediação e conciliação primeiramente, e depois segue o rito ordinário, mas não é o normal, porque no próprio artigo 1693, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015, menciona que a ação de alimentos é de procedimento específico e não do CPC, tá? Então eu coloco aqui para vocês, mas eu faço os avisos aqui, ó, como que é, ó, todo o procedimento aqui, ó, tá? E eu faço os avisos também aqui direitinho, ó, sempre importante, ó, verificar o mandado de citação, pois existem alguns juízes que não seguem a lei e determinam um prazo para apresentar a contestação, assim, nesse caso, seguir o que o juiz determinou para evitar a preclusão, lógico. Agora, se não concordou, recurso, né? Recurso. E aí tem a elaboração da petição inicial de alimentos também, ó. Faço uma elaboração da peça aqui, ó. Fica o modelo da petição inicial, bem bacana, tá? Direitinho, ó, que legal. Certo? Olha que bacana. E aí entrando na parte de execução de alimentos. Vamos lá.
Estou já quase aí no final, né? Não vai dar muito tempo. Execução de alimentos. Nós temos, eu explico tudo em como era e como é. Na apostila está como era e como é. Tá? No CPC 2015, esse sim, a cobrança dos alimentos, a execução de alimentos, cumprimento de sentença segue o CPC, essa segue o CPC. Tá? Nós temos 3 situações. A primeira é sob pena de penhora, a segunda é sob pena de prisão e a outra sob pena de penhora e prisão. Então vamos falar da primeira, que é sob pena de penhora, segue o artigo 1523 do Código Civil. 1523 do Código de Processo Civil, tá? Código de Processo Civil. E ela pode ser cobrada, né, para penhorar os bens. Eu costumo dizer o seguinte, quando o cliente pergunta, é melhor prender ou é melhor entrar com ação para prender ou uma ação para penhorar os bens? Eu falei, depende. A regra é que a senhora entra com uma ação de execução para cobrar, para receber, não para prender. Tá? Mas eu quero prender. Eu falei, então não é aqui, tá? Não é aqui. Aqui a gente não faz vingança, porque isso é vingança. Tá? Então primeiro preciso observar. Ele é um devedor contumaz? Ele não tem nenhum patrimônio? Ele não tem salário? Não. Sob pena de prisão. Então não deixa passar os últimos 3, sob pena de prisão. Tem que... Agora, ele tem bens? Tem. Ele tem emprego? Tem. Então eu posso até penhorar o salário dele. Então é pelo 523 do Código de Processo Civil, tá? Que inicia através de uma execução, ou chamado cumprimento de sentença, está aí a petição também, está aqui abaixo na descrição, tá? Para vocês adquirirem, tá? Sob um preço bem acessível, muito acessível, tá? E aí tem aí para vocês conseguirem fazer essa execução. Vocês vão pedir a penhora do bem, ou a penhora do salário dele, de até 50% pode ser pedido, conforme o artigo 529 do CPC. Olha só, tá? Bom, proposta essa ação, o devedor tem 15 dias para pagar espontaneamente. Se não pagar espontaneamente em 15 dias, que são dias úteis, que é o CPC, ele incorre na multa de 10% mais 10% de honorários advocatícios. Eu tive uma agora, graças a Deus, pagou, porque ele não quis pagar 10 mais 10, ele foi lá e pagou. Porque se ele faz a impugnação e dá improcedente, ele vai ter que pagar os 20%, tá? E o valor era alto, 5% já dá bastante. Tá? Estamos pagando, isso é importante, porque ele tem dinheiro, porque eu vou entrar com pedido de prisão, se ele tem dinheiro, pô, né? Então isso não faz cabimento, isso que eu falo, não faz cabimento isso. Tem que verificar, tem bens, para quem vai prender? Trabalha, tem um bom salário, para quem vai prender? Pega 50% do salário dele. Tá? Então, passado esse prazo, 10% a 20%. E, após os 15 dias de prazo para pagamento espontâneo, tem mais 15 dias para impugnar. O prazo para impugnar são mais 15 dias, após os 15 dias do pagamento voluntário, que também é dia útil, que vai dar um tempão isso aí. Julgada procedente, a impugnação extingue a execução. Julgada improcedente, a impugnação cabe agravo de instrumento porque a execução continua. Agora, se extinguiu a execução, é apelação. Então, toma cuidado. Tá? E aí tem os trâmites todos aí que eu coloquei também na execução de alimentos pelo 523. Aí nós temos outra execução de alimentos, que é o do 528, que é sob pena de prisão. Esta aqui o prazo é menor. E também cabe prisão somente as 3 últimas prestações a partir da propositura da ação. Portanto, eu propus a ação hoje, eu só posso cobrar as últimas 3, mais o que forem vencendo no decorrer do processo. Se eu tiver 10 prestações para trás, eu não posso cobrar as 10, é só 3. As outras 7 é sob pena de penhora, o 523. São 2 ações que eu tenho que entrar aí. Tá? E o prazo para justificar que é a peça cabível para a defesa é que são de 3 dias somente. 3 dias. 3 dias. Se essa justificativa for procedente, extingue o processo, acabou, cabe apelação, porque extinguiu e encerrou a execução, e aí é o credor que tem que entrar com o pedido de apelação. Agora, se foi a justificativa improcedente, vai dar prisão, e o juiz vai mandar prender, e aí
cabe agravo de instrumento com efeito suspensivo, né, da prisão. Bom, prisão em regime fechado, explico tudo aí direitinho, tá? Artigo por artigo, tá? Regime fechado, lógico, separado dos outros presos, tá? Faço uma boa explanação aqui para vocês, ó, tá? Esse aqui é do 523, ó, tá? Esse é o geral, né? Como era, como é, ó, como é, são esses ritos que eu falei aqui, os dois agora, daqui a pouco já falo esse, ó, primeiro rito, 523, todo o rito aqui, ó, e o modelo ainda, o modelo tá aqui, ó, o modelo de execução do 523, tá? E o outro, 7.2, que é o cumprimento de sentença ou execução do 528. Tanto faz em execução de alimentos ou cumprimento de sentença, tanto faz. Tá? Tem gente que fala, não, tem que ser cumprimento de sentença, tanto faz. O importante é você falar do rito, qual que é, o 528 ou o 523 que você vai seguir. Tá? Aqui é sob pena de prisão. Aí, ó, com toda a parte, tudo bem detalhado aqui está. Tá? Direitinho na apostila, da prisão, dos 3 dias antes, tudo, olha como é grande. Tá? Bem extensa é a explicação. E o modelo, né? E o modelo aqui, ó, tá? O modelo também aqui, ó, 528, ó, execução de alimentos, um áudio do artigo 528, tá? CPC. Um dos dois, ó, você pode colocar este ou este, ó, tanto faz. Ó, aqui o modelo, mas esse modelo, depois nós temos o artigo 911 do CPC, aqui, ó, execução pelo rito 911, deixa eu explicar aqui rapidamente esta parte. O do 911 é execução mesmo, não é cumprimento de sentença, que é execução dele mesmo, não é cumprimento de sentença. Por quê? Porque você executa título extrajudicial. Título extrajudicial dele mesmo, professor? É separação e divórcio extrajudicial, aquele que é feito de forma administrativa no cartório de notas. E lá está estipulado alimentos entre os ex-cônjuges, tá? E um deles não pagou, eu vou executar. Eu posso executar pelo 528, olha que legal, 911 ele permite, lá no parágrafo 2º, se eu quero seguir sob pena de prisão, que é o 528. Eu posso fazer isso? Posso fazer isso. Olha que bacana. Antigamente, não. Porque nós viemos de uma reforma do CPC e esqueceram de constar o extrajudicial. Então, muitos falavam que não cabia prisão, e nem pelo rito do 732 do CPC de 73, mas sim por extrajudicial, execução de título extrajudicial, e não cabia prisão. Hoje não, eu posso seguir sob pena de prisão, tá? Tranquilamente também, que é o 911 seguintes do CPC, o mesmo rito do 528, tá? E os mesmos requisitos, só que é de um título extrajudicial. Agora, se eu não quiser mandar prender, se eu não quiser pelo rito da prisão, eu vou pelo rito de título extrajudicial, tá? Execução de título extrajudicial, certo? Estou mostrando aqui rapidamente. Toda a parte. E aí o modelo, né? Também do 911, tá? Que é de alimentos, execução de alimentos, certo? Aqui, ó. Execução de alimentos, modos do artigo 911 e 528 do CPC, tá? Aqui é sob pena de prisão. Modelo bem bacana, com doutrinas, com legislação, tá? É importante aqui. Ação revisional. Entramos então na revisional de pensão alimentícia. A ação revisional, ela serve tanto para reduzir a pensão alimentícia como majorar a pensão alimentícia. É lógico que em épocas de crise a maioria é para reduzir, porque a maioria perdeu rendimento, né? Épocas de pandemia, a maioria perdeu rendimento. Claro que tem gente que ganhou mais dinheiro, né? Mas a maioria não foi bem sucedida em épocas de pandemia, né? Eu vou já no ponto para vocês, tá? Lógico, eu explico toda essa parte aqui, quais são os requisitos, mas eu vou no ponto. Quando que cabe uma ação de revisional de alimentos para diminuir a pensão alimentícia, tá? Então, vou mostrar alguns itens aqui para vocês, ó. O cabimento para diminuir, os pressupostos. Primeiro, o devedor perdeu o emprego, tá? E aí eu explico por que
que ocorre essa situação. O devedor perdeu o emprego. Outro, a genitora do credor foi promovida no emprego. Tá? Também explico aqui para vocês melhor aqui. Tá? Houve uma defasagem entre o salário do devedor com a forma de correção do valor do encargo, ou seja, o salário não aumentou e a forma de correção da pensão alimentícia aumentou. Acontece muitas vezes isso. Salário não aumenta e a correção aqui está estipulada na sentença, que tem que aumentar todo ano. Bom, já defasou. Ele não consegue nem ele sobreviver agora com aquele que ele recebe, tem que pagar tudo pensão. Tá? Ocorreu uma diminuição na renda do devedor. Né? Nesse caso, por exemplo, o devedor tinha 3 empregos, hoje só tem 1. Né? E quando foi estipulado tinha 3 empregos, hoje não, só tem 1. Ou a empresa quebrou. Né? Ou ele tinha 2 empresas, uma empresa quebrou, a outra está funcionando, mas quebrou uma, portanto, diminuiu o seu rendimento. Outro, alimentando, diminuiu os seus gastos. Houve a diminuição dos gastos do credor. Difícil, né, acontecer a diminuição dos gastos de uma pessoa, né? Mas pode acontecer, até ele ganha uma bolsa de estudo, tal, essa criança, e não está pagando mais a escola. Possível. O devedor formou nova família. Esta eu costumo dizer, né, que é uma das argumentações. No entanto, ela é fraca. Para mim, eu entendo que ela é fraca. Tá? Precisa pegar um juiz que realmente, às vezes, ele passou por essa situação e aí ele acaba analisando diferente. Mas uma juíza, por exemplo, já é difícil. Né? Ele vai falar assim, olha, se ele casou de novo, se ele tem outro filho, é porque ele sabe que pode, né? Mas não é bem assim, a gente não é bem assim. Não é bem assim. Tem pessoas que têm filhos. Se você fosse observar, então, nas comunidades, as pessoas não podem ter filhos mais, porque não conseguem sustentar, porque que tem, né? Então, assim, mas você não vai entrar nesse embate numa audiência, é complicado, né? É difícil, poderia até fazer, mas vai arrumar briga, né? O outro, cabimento para majorar o valor da pensão alimentícia. Quando que cabe para majorar? Agora eu quero aumentar. Aqui, na verdade, o credor é o autor. O credor é o autor, tá? E o devedor é o réu. Tá? Houve aqui um aumento nos gastos alimentando, isso é normal acontecer. Acontece que pode aumentar. Mais fácil aumentar do que diminuir, né? A renda do devedor aumentou. E aqui eu coloco uma conclusão que é importante, em razão do status, né? Porque se o devedor aumentou sua renda, agora ele tem outro status. Então o filho pode pedir o mesmo status, né? Nível social. A renda da mãe diminuiu, ou seja, ela perdeu o emprego. Pode acontecer. Né? E aí agora o pai tem que arcar mais do que estava arcando, porque hoje a mãe não tem mais rendimento. Tá? Houve uma defasagem também entre o valor da pensão alimentícia com os gastos necessários alimentando. Tá? Então, a pensão alimentícia, os índices são bem baixos, no entanto, os gastos aumentaram muito mais. Tá? A equiparação do valor dos alimentos com os outros filhos do devedor, é possível acontecer isso. Tá? Puxa, eu tenho um curso que fala bastante nessa... É um curso mais longo, é um curso com ou pós-graduação ou um curso de extensão, aquele de 60 a 70 horas. Tá? Que é bem bacana essa parte aqui, tá? De fazer equiparação com um filho, com outro. O filho fora do casamento com o filho do casamento. O filho fora do casamento vai ficar sempre de lado, né? Do casamento ele dá tudo. Né? Paga inglês, paga tudo, aqui não paga nada, né? Escola pública fica ali. Então ele pode pedir equidade, equiparação, tá? Mas temos aí até divergências com relação ao nível social também, né? Da mãe, tá? Aí eu coloquei, né, que é importante ressaltar que na apostila está sem as palavras devedor e credor. Nesse capítulo entende-se alimentante devedor e alimentando credor, tá? Aí o procedimento da revisional de alimentos, que eu coloco aqui. Opa, acabou fugindo, né? Eu falei tanto aí para vocês, acabei não colocando aqui, ó, rapidinho, então, ó, voltando aqui rapidamente para vocês, ó, tá? Que eu estava mostrando, ó. Cabimento para diminuir, os pressupostos, tá? Coloquei aqui, ó. Eu já fui falando, tá? Mas coloquei aqui também, ó. Ocorreu também uma diminuição na renda do devedor, ó. Alimentar diminuiu seus gastos.
o devedor formou uma nova família, aquilo que eu falei para vocês, que eu acho que é fraca, tá? E o cabimento para majorar. Houve um aumento nos gastos do alimentando, a renda do devedor aumentou, a renda da mãe diminuiu, houve uma defasagem entre o devedor, entre o valor da pensão alimentícia com os gastos necessários do alimentando, que eu falei agora, acabei de falar agora, tá? E essa equiparação também dos alimentos que eu acabei de falar agora, foi por último, tá? E aqui que eu li para vocês, aqui que eu vi que não estava mostrando a tela para vocês, tá? Importante ressaltar que as palavras devedor e credor, nesse capítulo entende-se alimentante e devedor, e alimentando credor. Essa toda a apostila. Então, o procedimento da ação regional está aqui também, ó, que segue a Lei 5.478/68, mas eu descrevo todinho aqui na apostila, ó, tá? O procedimento. E o modelo da ação regional de alimentos. Um modelo aqui com tese. Puxa, essa peça é muito bacana, é muito boa, essa peça aqui. Então, que ela é extensa, tá? Com doutrina, com jurisprudência, com legislação, com tudo aqui, tá? Bem bacana. Bom, aí nós vamos para a exoneração de alimentos. E por último, tá? A exoneração de alimentos é aquela que realmente extingue a pensão alimentícia, tá? E tem alguns requisitos para isso que eu vou mostrar aqui rapidamente. Então, já no finalzinho, né, do curso, na verdade já está com mais de uma hora. Uma hora o curso normalmente é de 1 hora, tá? Senão também fica cansativo para vocês, tá? Mas procure os cursos aí online, bem bacana. E a pós-graduação, né, que aí eu falo bem de forma extensa. Aí por exemplo, uma matéria dessa de alimentos, na pós-graduação, eu dou em 6 horas. 6 horas para tudo, tá? Isso que eu falei aqui, 6 horas. Que eu falei uma. Quando ocorrer a maioridade, primeiro então, quando ocorrer a maioridade do alimentando credor, que é 18 anos de idade, tá? Mas tem que tomar cuidado, se ele estiver cursando uma faculdade, 24 anos de idade, que a jurisprudência determina, normalmente, em regra, tá? Aí eu explico tudo aqui, ó, tá tudo aqui na apostila. Casamento ou união estável ou concubinato. Só lembrando que esta apostila está à venda aí num preço bem acessível para vocês. Está na descrição aí deste vídeo, abaixo desse vídeo, tá? É só clicar ali que já vai direto para a página de venda para você adquirir instantaneamente esta apostila, certo? Claro, instantaneamente se for cartão de crédito, se for boleto ele espera a compensação, não tem jeito aqui, que é a questão da plataforma. Indignidade, também, se houver indignidade, posso pedir também a extensão, como eu já mencionei, né, lá atrás. Tá? Quando alimentando, credor tem um rendimento para a sua subsistência, ou seja, você vai falar assim, poxa, mas se ele já tem rendimento, por que ele está... Não, ele não está pleiteando, ele está recebendo. Eu já vi filho que casou, filho recebendo alimento, já casou, já tem 20 e poucos anos, tem 25, e não está nem aí, fica descontando da folha de pagamento do pai. Pô, o pai teve, te falar, para exonerar foi um sacrifício. Ele fugiu da citação, ficou 2, 3 anos, ficou recebendo. Porque a gente não conseguia citá-lo. E o juiz também não fazia um esforço, né? Que pedimos citação por edital, nada, não, mas tem que tentar. Ficou 3 anos tentando, pô. E 3 anos que ele recebeu a pensão alimentícia. E os alimentos são irrestituíveis, irrepetíveis. Isso que é o complicado, tá? É um sacrifício. E a pessoa vai se aproveitando, é brincadeira. E é filho, hein? É filho. Os filhos maiores, aqui é uma tese bem bacana, até uma tese, tá? Os filhos maiores seriam os primeiros a pagar, por exemplo, entre ex-cônjuges, divorciados principalmente, né? E eu pediria exoneração para pedir para os filhos agora. Os filhos são maiores, capazes, têm profissão, né? Como já tive casos de filhos já médico, tudo, e a ex-mulher, mãe, pedindo para o ex-marido divorciado já dela, né? Pedindo não, né? Na verdade, está pagando, ele pedindo para exonerar. Então, é uma das argumentações de exoneração que não tem mais nada a ver com ela, né? Já faz um tempão, então tem que pedir para os filhos que tem um vínculo direto. E o divórcio, né? O divórcio também entre os ex-cônjuges, como a explicação é essa no divórcio, né? Por que o divórcio extingue os alimentos? É possível pedir a exoneração aqui. Porque com o casamento surgiu o vínculo da pensão alimentícia. Com o desfazimento dele, extinguiu o vínculo.
né, que originou os alimentos. Portanto, também poderia ser objeto de exoneração. Tá? Lógico que aqui o juiz olha bons olhos, lógico, mas o juiz olha de forma bem atenta, porque às vezes a ex-mulher já tem uma certa idade, né, e não pode mais trabalhar, tem condições de entrar no mercado, no mercado de trabalho novamente. E aí o juiz normalmente ele vai dar de forma vitalícia, tá? No entanto, o STJ já decidiu, inclusive também no enunciado dos juízes das várias famílias do Estado de São Paulo, entende que não há mais alimentos vitalícios, Os alimentos são temporários. A regra é que os alimentos são temporários, tá? Temporários. Certo, pessoal? Aqui o rito, né? Falei, a maioria entende que o rito da ação de exoneração de alimentos é ordinário ou comum, tá? Mas é importante ressaltar que os efeitos da sentença de uma ação de revisão e exoneração de alimentos retroage à data da citação, isso está aqui na súmula 621 do STJ, tá? Do STJ. E o modelo de exoneração está aqui também, ó, com tese, bonitinho também, viu? Bem bacana essa tese aqui, ó, com pedido liminar, direitinho, tá? Mostrando que os alimentos também não são mais vitalícios, tá? E aí eu coloquei a legislação, deixei a legislação aqui também para vocês, certo? Pessoal, mais uma vez, obrigado pela audiência e espero vocês comprando aí esta apostila por um preço bem acessível para todos vocês. Tem 110 páginas aí, pelo menos, né? Dependendo da formatação, é de 110 a 120 páginas. Pessoal, obrigado e até a próxima aula, hein? Valeu, um abraço a todos.